Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre violência de gênero. Vamos falar um pouquinho do não é não e por que é que as pessoas precisam e devem respeitar-se mutuamente por um simples não. Mas o simples não pode indicar, por exemplo, que a pessoa realmente não está afim. E até onde vai o limite da insistência? Quem vai bater um papo hoje conosco é a doutora Luciana Chimin, que tem atuado na causa já há muitos anos, tem uma vida muito ativa nas redes sociais para focar nesses assuntos, para debater esses assuntos, em assuntos que muita gente pode até encarar como mimimi, mas que são muito sérios. Né? Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Juliette. Cumprimento a todos que acompanham aqui o canal. E quero dizer para você que eu estou muito orgulhosa do que você está fazendo, porque eu acho que é um papel de levar informação para alcançar, de repente, uma camada da população que não tem acesso. E a violência de gênero, ela perpassa também por essa questão da informação. Então, eu quero te parabenizar, antes de tudo, pelo teu trabalho, né, por ser tão ativa em relação às questões das mazelas sociais, não só a questão da mulher, do empoderamento, da violência, mas também em relação às minorias. Eu vejo que você tem todo um viés social, né, por trás da sua atuação ou à frente da sua atuação. E quero te dizer que você é uma mulher realmente inspiradora. E é uma honra estar aqui hoje no seu programa conversando com você. Eu que agradeço. Você é uma profissional extremamente respeitada, combativa do ponto de vista de defende seus posicionamentos. Acho que não poderia ser outra pessoa para a gente bater esse papo que não você, com tanta prioridade, propriedade do que fala. A gente observa que nas interações, inclusive, quando você posta, e você tem uma vida muito ativa nessa questão das postagens sobre violência de gênero, existe sempre muito engajamento e, às vezes, alguns debates, inclusive, de proporcionar, né, à mulher o direito dela, de fato, dizer não quero, não estou afim, não se sinta à vontade para ultrapassar a linha do que eu acho razoável. E ainda a gente vive uma sociedade muito paternalista de achar que a mulher precisa estar sempre à disposição. Sim. Isso é muito errado. Será que a gente muda isso ainda? Então, gente, sabe que é uma questão... A questão da violência, ela tem várias vertentes, assim, que a gente tem que olhar com mais atenção. Então, as pessoas, às vezes, simplificam algo que é muito mais complexo do que aparenta ser. Uhum. E muitas vezes o olhar se volta para a vítima com culpabilização. Uhum. Então, tem várias arestas que nós precisamos aparar para que a gente comece a ver esses índices diminuírem. Quando a gente fala em não é não, por exemplo, e essa barreira de se eu disse não, você não pode avançar, ou o meu corpo, minhas regras, sou eu que decido. Quando a gente fala disso, a gente tem que voltar ainda a olhar lá atrás do porquê que isso ainda acontece. Por que eu ainda tenho que ser incisiva no meu não e, às vezes, muitas vezes até grosseira, para que a pessoa entenda que, tipo, não, eu estou dizendo... Porque, além de tudo, tem até aquela questão de estar se fazendo de difícil. Exatamente. Uhum. Eu falo, não está se fazendo difícil. Não, não. Se ela não quer, ok, tipo... respeita, uhum. Tem outras pessoas, tem outras, vai pra frente, meu querido, vai curtir a sua noite, mas respeita. Então, assim, a gente vive um processo o tempo todo de tentar mostrar que, em que pese a gente tenha hoje ferramentas legais para impedir que essa violência avance, ainda vivemos um processo de o tempo todo estar combatendo essa cultura patriarcal. Que se finca na sociedade e faço uma questão de pontuar que o machismo, ele não pertence exclusivamente ao homem, ao sexo masculino. Muito pelo contrário. Muitas mulheres também têm atitudes machistas e fomentam essa cultura do patriarcado, porque nós temos um machismo que é estrutural. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para isso com mais cautela, porque hoje nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha.
ela está entre as 3 melhores leis do mundo em relação ao enfrentamento da violência de gênero. E aí, a pergunta que a gente sempre se faz, nós que trabalhamos com isso, é de como temos uma das 3, né, estamos entre as 3 melhores leis do mundo, e o país é o 5º país, num ranking de 84 países, que mais mata mulheres. Então, há um contrassenso, né? E aí eu fico me perguntando, como que eu posso ter uma das 3 melhores leis, estar entre as 3 melhores leis do mundo, e ser o 5º país que mais mata mulheres? Pelo fato de ser mulher. O feminicídio. Que é muito triste, né? Que é muito triste, tipo assim, nascer mulher é um castigo, é uma pena, tu já nasce, assim, penalizada, sentenciada, né? Encarcerada, muitas vezes. E, assim, então é algo que faz você questionar. Por que ainda que tenhamos milhares de medidas protetivas, você assiste ao noticiário e vê feminicídio com vítima que estava sob o manto da lei com a medida protetiva? Como que isso aconteceu? Aonde nós estamos falhando? E aí essa pergunta a sociedade tem que fazer. Não é só quem opera com isso, porque para mim é muito frustrante. Eu, como advogada que atuo muito em prol das vítimas nessa modalidade de crime, me frustra muito porque é uma barreira que eu não consigo transpor. Por mais que eu faça a minha parte, e não vou deixar de fazer nunca, e penso que se todo mundo fizesse a sua, nós poderíamos avançar, mas eu não tenho como fazer a do outro. Claro. Eu não tenho como incutir numa colega a ideia de que aquilo que ela está fazendo é a reprodução de um comportamento machista e que, por mais sutil que ele pareça, é ele que fomenta comportamentos mais graves e que tendem a nos colocar como vítimas. Então, são os nossos corpos que estão ali. Claro. Né? Pisados, usados, massacrados e mortos. Então, as pessoas, elas pensam, elas olham como se aquilo fosse algo distante. E isso é uma coisa que me incomoda demais, porque eu falo, ela permeia a nossa sociedade. Eu duvido uma pessoa, e agora eu vou te fazer uma pergunta pública aqui, mas não para você entrar numa esfera muito detalhada, mas qual mulher nunca foi assediada? Seja de qualquer forma, né? De qualquer forma. Quando eu falo em assédio, eu falo de assédio, pode ser moral, pode ser sexual. Eu falo até aquele assédio sutil, que vem muitas vezes disfarçado, às vezes até de uma piada. Claro, que a gente costuma ouvir com muita normalmente de uma piada. Aí, sabe o que eu ouço? E ouço de pessoas assim, juiz, às vezes desembargador. Tipo, esses dias até veiculou nas redes sociais uma fala de um desembargador. Eu não lembro qual era o estado, não era aqui no Paraná. Mas, agora a gente já não pode, daqui a pouco não dá mais nem para sair com uma mulher, porque qualquer encostada você está assediando. Depende, é encostada, sim. Como assim qualquer encostada? O que é uma qualquer encostada? Né? Então, assim, não pode mais elogiar. Eu falo, gente, nós sabemos distinguir e nós aceitamos, os elogios são muito bem-vindos. Com certeza. E a gente sabe fazer essa distinção. Mas esse elogio que você atribui a mim, atribuiria a um colega, homem? Essa encostada que você deu em mim, daria no colega homem? Porque se você não faz esse filtro, que é um filtro de gênero, se quando você faz, você percebe que a sua resposta seria jamais faria com homem? Opa! Temos um indicativo. Não estou dizendo que necessariamente há ali um assédio, mas isso tem que passar por esse filtro de gênero. Então, infelizmente, essa leitura não ocorre. É um desafio porque você falou lá no começo do nosso bate-papo, de estar se fazendo de difícil, né? Mas e onde fica o processo da sedução? Existe uma barreira e existe um limite para que isso seja aceitável. Quando ela ultrapassa o razoável da insistência, ela precisa ser combatida, inclusive, com medidas legais. E a gente percebe isso com as inúmeras medidas protetivas. Cascavel está entre os municípios que mais tem medida protetiva. A gente está falhando em quantas frentes, como sociedade? Em várias, mas é assim, quando a questão
da culpabilização da vítima, eu acho que ela é muito frequente. Nossa, ainda. isso é horrível, né? Por exemplo, você está assistindo ali um noticiário, tem mais pessoas ao teu redor, às vezes até no ambiente familiar, e de repente a pessoa que saiu com uma pessoa, com um homem que conheceu no aplicativo. Também, né? Essa aí pediu. Como é que sai com uma pessoa que está conhecendo no aplicativo? Mas ele também saiu com uma mulher que conheceu no aplicativo. E, né? E tá tudo certo. E aí, uma questão que aconteceu recentemente, você deve ter visto, porque circulou muito nas redes sociais e nos jornais, enfim, foi daquela questão do elevador. Sim, o que horrível aquilo. Né, ela é nutricionista, né? Que ela estava saindo do elevador e daí, tipo, ele deu a passadinha de mão ali, né? O toque. Né? Encostou e daí depois ainda justificou, achei que era uma conhecida minha, né? Então, tipo, te conheço, posso, né? Tipo, é um acesso, tá liberado. Então, essa questão do elevador, eu peguei ela de exemplo, até fiz um post, um comentário sobre isso, porque o questionamento que fica é assim, tá? Ela estava no celular, cabeça baixa, ela não olhou para ele, ela não estava de shorts, ela não estava bêbada, ela não se ensinou, ela nem conversou, ela não deu nem bom dia. Ela estava no seu celular com a cabeça baixa. E aí? Qual é a desculpa agora que vocês vão dar para culpar a vítima? E mesmo assim, teve quem conseguiu. Porque, você entende? Porque normalmente quando aconteceu outros casos, como os famosos ali dos jogadores, por exemplo, as nuances que tem dos dois lados, tem gente que vai olhar a questão e realmente enxergar que houve uma violência de gênero, que isso não ocorreria se fosse um homem, e tem gente que ainda vai olhar e vai falar, estava bêbada, Maria chuteira. Não, gente. Mas olha o tamanho da saia. Era lá. Né? Olha o tamanho da saia. Ela foi pro banheiro com o cara. Ela estava encostada no bar com o cara. Então, tipo, é sempre ela é a mulher que fez. E acho que essa questão, enquanto a gente não reverter, enquanto a gente não começar a quebrar com essas questões, com esses comportamentos que são construídos socialmente e que nos colocam numa posição não só de inferiores, porque eu não vejo só dessa forma. Eu vejo realmente de coisa, sabe, coisa, não é nem objeto, porque às vezes o meu objeto eu cuido, entendeu? O cara cuida lá, insere o carro e ele, às vezes, cuida do objeto. Então eu vejo assim, a coisificação mesmo da vítima, sabe? Que eu pego, que eu desfaço, que eu uso, que eu faço do jeito que eu quiser e que depois eu jogo fora. As falas que se replicaram novamente do Robinho, em relação agora com essa questão do julgamento pelo STJ, e que vieram aqueles diálogos dele lá de áudios. Eu não sei se você escutou. Alguns. Porque é um embrulho, né? É difícil, é indigesto. Eu falo assim, é muito triste pra gente, né? E eu que consumo muito esse tipo de conteúdo por conta da minha atuação profissional, às vezes você fica realmente desesperançado de uma sociedade que esteja em evolução. Porque eu falo, gente, a gente evoluiu, o quanto a gente evoluiu mesmo de uns tempos remotos para cá. Exatamente. Nós estamos aqui em pleno século XXI e a gente ainda está debatendo igualdade de gênero. Não é tá na frente, não é... A gente quer estar na frente, a gente só quer estar ali, junto, de mão dada, entendeu? Seguindo juntos, lado a lado. Mas essas distorções, elas acontecem em todos os ambientes. Exatamente. E ainda quando se tem poder e dinheiro, por exemplo, ele é um jogador famoso, como o próprio Daniel Alves, um jogador muito famoso, riquíssimo, bilionário, dá-se ainda mais essa sensação de que pode ultrapassar todas as barreiras e todos os limites, porque está intocável. Aí a gente pode fazer até uma analogia em que pese as proporções sejam distintas, mas é a mesma coisa quando a gente pega numa empresa a questão hierárquica do assédio, que as pessoas normalizam, entendeu? E que a vítima se sente coagida porque se ela tomar uma atitude ela pode perder o trabalho. E que as pessoas que estão ao redor excluem a vítima, porque se eu andar com ela, vou eu começar a ser, entendeu? A ser retaliada, porque a vítima daí começa a sofrer retaliação quando ela se coloca, quando ela diz não. Exatamente. Então, são questões muito difíceis. Essa do Robinho tem, além do poder, do dinheiro, a visibilidade,
o fato dele ser um jogador famoso, o fato de futebol ser muito importante no nosso país. Sim. Então, tudo isso, só que esse meio, o que ele tem proporcionado em relação a episódios de assédio, é assustador. E é algo que a gente tem que falar sobre isso. Tem que pensar, tem que fazer o olhar da volta. A gente viu recentemente também a denúncia das jogadoras de futebol acho que era do Flamengo, do técnico, que estava assediando, que elas fizeram um movimento, um protesto, ficaram todas com a mão na boca. Tipo, porque estão tentando nos calar. 19 vítimas fizeram a denúncia. 19. E a gente vai falar que foi o quê? As 19 provocaram essa conduta? Então, tem questões, assim, Ju, que é muito difícil, mas porque, como eu te falei, são várias as arestas para a gente aparar, para a gente poder falar em igualdade. Quando eu comecei a trabalhar a direcionar mais o meu trabalho para a violência de gênero, ela surgiu por questões de eu perceber que mesmo algumas pessoas que trabalhavam com isso não enxergavam essas pequenas nuances, assim. Porque não é só, eu não estou defendendo uma vítima pontual ali. Eu estou defendendo a todas as mulheres. Exatamente. Porque quando uma de nós é vitimada, todas nós somos. Todas somos. Porque sempre você tem que pensar, poderia ser eu, porque poderia. Poderia. É diferente de fatos pontuais, um homicídio que a gente vê cuja vítima é do sexo masculino. Você vai olhar, é porque teve uma briga de bar, é porque já tinha uma desavença anterior, é porque tinha traição no meio, é porque sempre consumo tem ou um uso de motivo, droga. ou briga, ou droga, muito no tráfico. No tráfico tem bastante execução, alguma coisa nesse sentido. Agora, pega uma vítima de feminicídio. É o fato de ser mulher. Qualquer uma de nós poderia ser. A gente teve um episódio recente de um delegado que matou a esposa e a filha em casa. A enteada, né? A enteada, de fato, exatamente, a enteada. Tá, tenta-se a não tipificação por feminicídio. Né? Eu não sei se você se sente à vontade para comentar o caso, mas do seu ponto de vista clínico de atuação na área do direito criminal. Técnico. Né? Técnico. Assim, técnico. Para falar sobre esse caso? Ou casos similares. Se enquadrariam num feminicídio? No seu ponto de vista? Sim. Que é difícil, assim, caso similar. Cada caso, é um caso, tem né? que ser analisado individualmente, né? Porque o que é? O feminicídio é o matar a mulher pela condição do sexo feminino. Então, por isso que eu sempre falo que a gente tem que fazer o filtro do gênero. Né? Eu agiria dessa forma se fosse um homem. Eu teria a mesma conduta se fosse. Ali no caso foram 2 vítimas, né? Nesse caso específico, o delegado. Como não foi ainda júri, assim, mas eu não estou atuando no processo, eu me sinto muito tranquila de falar sobre o caso. No meu olhar, sim, existe uma violência direcionada ali pelo fato de ser mulher. E eu não sei se você assistiu o vídeo também desse caso. Vi. É muito impactante, né? Muito. É muito impactante. Eu fiquei muito chocada com aquilo. Muito. Então, e o aparecimento de horas e horas de gravação, né? Assim, nossa, eu fiquei muito chocada com a frieza. Com a frieza, porque ele agiu, ele teve tempo para pensar. Não foi nenhuma coisa do calor da discussão, né? E de repente a coisa se acalorou de tal forma que, não que justifique, porque nada justifica, mas eu estou dizendo que ali ainda tiveram pausas. E o modo que ele fez para mim ali foi uma execução aquilo, entendeu? De 2 mulheres. Eu achei muito assustador. Muito assustador. E depois ele pegou a outra filha lá e levou na vizinha. Muito. Então, que é a filha dele, né, mesmo? A gente fica até sem palavras, né? Fica. E só que isso acontece todos os dias, né, Ju? Falei, se você quer falar sobre isso, fala, é muito tranquilo, você tem material todo dia. É muito triste isso, né? Mas você tem material todos os dias. Eu falo, tu pega o jornal... Com os mais diferentes requintes de crueldade. Com os mais diferentes requintes. Então, assim, tem N casos, né? Tem aqueles que nos chegam através da mídia, tem aquele fato também que foi no Rio, que o marido matou a ex-mulher, que era uma juíza, na frente das filhas. Teve o caso, também não tão distante, do advogado, que era de Prudentópolis, que matou
a esposa na saída do colégio do filho, né? O filho na frente do filho também. Que ele grita, o filho grita, para, pai. É, tipo, assustador. E aí você pensa assim, se nós chegamos nesse ponto, assim, dessas crueldades, elas não são mais entre quatro paredes. Elas são na frente das crianças, elas são em público, elas são em qualquer lugar. Aí chega uma cliente no escritório com uma situação de violência vivenciada dentro de casa e me pede, né, se eu pedir uma medida protetiva, eu estarei segura? Eu estarei protegida? Como é que você vai dizer que sim? Não posso dizer. E, ao mesmo tempo, eu incentivo a denunciar, a fazer algo. Precisa ser feito. Entendeu? Mas eu não tenho como te dar uma garantia de que nada vai ocorrer porque você está com uma medida de proteção. Aí tem algumas questões que penso que precisamos olhar enquanto sociedade, também as instituições, enquanto questões de políticas públicas em relação ao enfrentamento da violência, e que ainda fazemos muito pouco. Nós precisamos avançar. Temos mecanismos que podem ser utilizados. Em grandes cidades, nós temos o botão do pânico, mas muitas comarcas ainda não têm. Em muitas cidades, em grandes comarcas, nós temos uma delegacia especializada, mas ainda temos comarcas menores que não têm, e nós precisamos ter. Algumas comarcas que têm delegacias especializadas com funcionamento com horário reduzido. Sim, nos fins de semana, por exemplo, que são onde acontecem os maiores índices de ocorrência, está fechada. Fechada. E aí, nós já temos hoje uma orientação de que essas delegacias especializadas sejam 24 horas. E por que não está sendo atendido isso? Então, tem várias questões que nós precisamos, sim, dar uma olhada. Ah, mas não temos efetivo para tanto. Mas isso não é isso é uma desculpa. Isso é uma resposta pronta. E não pode ser. Nós temos que parar de nos acostumar com essas respostas prontas. Né? Porque sempre foi assim, ou não tem efetivo, ou não tem dinheiro, ou não tem... Gente, as mulheres estão morrendo. O índice é alarmante. O índice de estupros... Enquanto nós estamos conversando aqui, quantas mulheres já foram estupradas? Porque é a cada 6 minutos uma mulher. É horrível. E aí você pensar nisso é muito assustador. Então, me causa espanto e indignação das pessoas ainda virem com um discurso de que, de novo falar disso, que mimimi. Gente, que mimimi. Normaliza-se a violência. E a hora que acontece uma banalização absurda assim, da violência, mas a violência de gênero eu ainda vejo que há um deboche em relação a ela ainda maior. Porque aí vem essa onda de agora do antifeminismo, que eu peço desculpa se alguém que está assistindo se filia ou se afina com esse tipo de movimento. Mas porque é um absurdo desconhecimento do que vem a ser o movimento feminista. Então, assim, o movimento feminista que nos trouxe até aqui, que nos possibilita esse diálogo hoje. Exatamente. Né? Que nos possibilita hoje ir lá na urna, escolher os nossos representantes, que nos possibilita sair de casa e trabalhar, porque nem isso nós poderíamos. E mesmo assim ganhando muito menos ainda. E frequentar uma sala de aula numa universidade, porque também não era permitido. Né? As mulheres, qual era o trabalho que a mulher podia ter? De professora, não universitária jamais, porque já não ia fazer universidade nunca. Né? De professora de ensino fundamental, ensino médio. Não estou desprezando de maneira alguma. Muito pelo contrário. Até porque eu sou professora, então é uma das profissões que eu realmente mais nobres que existem. Infelizmente, o nosso país não valoriza. Não existe um valor em relação a isso. A gente vê um valor muito maior em países de fora. Eu vejo no Canadá a deferência que eles dão aos professores é muito diferente daqui. Mas isso diz muito sobre a gente. Diz. E aí eu vejo assim, mas tudo que nós avançamos foi pelo movimento de mulheres que se colocaram, que se posicionaram, que não aceitaram, que se indignaram e que foram à frente. E aí agora eu tenho visto um movimento que tem crescido, infelizmente, contrário e de ataque a essas mulheres. Eu falo, gente, nós não podemos nos atacar. A sororidade fica onde? E quando eu falo e trago isso para fazer uma crítica realmente ao movimento, quero que entendam, assim, não estou atacando as mulheres que fazem isso, mas estou, sim, provocando uma reflexão, estou provocando
e incutindo e cutucando para que se informem, para que leiam, para que não acreditem em tudo que ouvem e em tudo que leem em redes sociais ou em Twitter da vida. Twitter, que agora é X. Né? Agora é o X. Mas eu não me habituei ainda eu acho que tá todo mundo assim. O mundo inteiro tá assim. A gente coloca lá nas matérias o X, daí coloca entre parênteses, antigo Twitter. Porque, né, tipo, ainda não me habituei. Mas assim, primeiro porque eu quero que essas mulheres venham, que elas entendam, que elas abracem essa causa comigo, porque não é por mim, não é por você, Juliette, é por todas. E por elas, inclusive. Né? E para as nossas filhas. E para as nossas filhas e para as gerações que virão, que nós, infelizmente, não veremos, Juliette, essa igualdade. Né? Estima-se que nós vamos levar ainda 130 anos, mais ou menos, para que a gente tenha efetivamente uma igualdade de fato. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Então, nós não veremos isso. Né? A nossa geração não assistirá isso. Mas isso não pode nos impedir de plantar, de lutar, de fazer a nossa parte para que essas que venham depois tenham mais abertura, né? Que elas tenham os caminhos mais abertos do que nós temos hoje. Claro, já avançamos muito em relação ao que era as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós. Certamente, avançamos. Mas ainda temos muitos pontos que a gente precisa olhar com mais atenção. Eu gostaria que minha filha pegasse o mundo muito mais tranquilo do ponto de vista da mulher, na evolução vou falar na evolução da carreira feminina, do que o caminho que eu tive que trilhar. Certamente o caminho que você trilhou. Ainda temos, né? Muito. Ainda temos muitas barreiras. A gente vê, na minha área, assim, que eu posso falar com mais propriedade, mesmo em eventos científicos, congressos, eventos acadêmicos, eu ainda me causa uma indigestão, um desconforto total, mas ainda vejo as mesas científicas com a sua maioria de homens. E muitas vezes uma mulher que está ali para fazer a mediação, entendeu? Mas aonde está a propriedade da fala? Onde está o meu lugar de fala? Por que não me dão ainda esse espaço? Por que entre uma escolha de um homem e uma mulher, por que sempre há uma preferência para o masculino? E quem faz essas escolhas? São mulheres? São homens? Quem está escolhendo por nós? Porque tem algo até que a gente sempre, na OAB, a gente sempre fala e sempre pontua, que os homens continuam escolhendo os lugares dele e definindo os nossos. Essa fala veio até da Daniela Teixeira, que era presidente da comissão, na gestão passada, da Comissão da Mulher Advogada, no Conselho Federal, da OAB, na OAB Federal. Mas eu digo que é mais do que isso. Eu falo assim, não, eles não estão só escolhendo os seus lugares e os nossos. Eles estão escolhendo os seus lugares e limitando os nossos. E isso é o que me deixa muito... Porque às vezes, você não consegue ter acesso. Você tem as mesmas competências, você tem as mesmas habilidades, você tem os mesmos títulos. Às vezes até mais despreparado, porque estudou mais. Muitas vezes mais, porque para a gente chegar em algum lugar, a gente não consegue chegar. Você vai ter que fazer muito mais do que um homem que está ali ao teu lado, para que você possa ser olhada. Isso não significa que vai ser reconhecida, para que você seja vista. Exatamente. Eu muitas vezes fui vista, mas não fui reconhecida. E tem uma diferença muito grande nisso, porque muitas vezes se apropriam também do teu conhecimento, daquilo que você traz, mas não te dão os devidos créditos em relação ao que você faz. Há uma apropriação para que alguém se sobressaia, mas não necessariamente será você. Exatamente. Você foi o degrau, né, para as pessoas chegarem onde ela queria. Então, a gente ainda vê muito isso, a gente vê distorções em relação ao salário, né? 20% a menos ainda. Homens, mulheres, que nas mesmas condições e que há uma diferença salarial gigante. E isso ainda com um índice muito alto de diferença salarial. Então, a gente não pode dizer que nós não somos uma sociedade que ainda coloca a mulher como um ser inferior.
porque isso está em todas as esferas, e em todos os espaços. Aí, se a gente não tiver esse olhar de gênero, esse filtro, e pensar que isso não é mimimi, e eu faço a provocação aos homens no seguinte sentido: se você não tem filha, ou não tem esposa, você tem uma mãe. Todos. No mínimo. Todos têm. Então, todos têm uma figura feminina na sua vida. Todos. Não existe um homem que não tenha. Mas existem muitas mulheres que não têm a figura masculina. Porque, normalmente, as mulheres, além de tudo, têm a sobrecarga de abraçarem sozinhas a maternidade. E não são tem o poucos os abandono. casos. Então, eu digo assim, que todos os homens têm uma figura feminina dentro de casa. Nem sempre a mulher tem uma figura masculina, mas os homens têm uma figura feminina. Então, que olhem para essa figura e pensem, como eu gostaria que essa pessoa fosse tratada quando ele se relacionar com uma mulher. Porque isso já vai começar a fazer a diferença. Mas ainda é um exercício de muita dificuldade, né? Muita. E também a gente não pode invisibilizar, esquecer que existem também aquelas violências que não são conjugais, né? Que eu tô falando aqui do... Olhe para sua mãe, veja como você gostaria que ela seja tratada. Tem filhos que batem nas mães. Exatamente. A gente não pode ignorar isso também, porque a violência tem um ciclo, né? E se você assiste o pai fazendo isso, a chance de você replicar essa violência é muito maior. Exatamente. Obviamente, a gente tem que trabalhar muito isso. Mas, enquanto sociedade, eu falo assim, o mínimo que seja de você procurar fazer a volta para que a pessoa... Porque é difícil se colocar no lugar do outro, entendeu? É difícil pedir para que um homem se coloque no lugar de uma mulher. Porque, de fato, Juliette, ele nunca vai saber o que é isso. Não. É muito difícil. Como é que eu vou falar? Se coloca no meu lugar. Sai na rua à noite. Vê como eu me sinto. Cara, vai sair uma noite andando na rua sozinho e vai falar, tá, cara, eu não senti nada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Entende? Enquanto pra gente, atravessar uma rua à noite é um perigo, entendeu? Andar de uma quadra à noite, você tem medo. Exatamente. Você tá sozinha. O teu medo não é de assalto. O teu medo não é desse tipo de violência. Né? Então, assim... É muito difícil, porque fazer essa volta do homem se colocar nesse lugar, eu falo que a empatia não se confunde com compaixão. Falo, ser empático, ele tem um degrau a mais, é uma palavra bonitinha e tal, mas é muito difícil de você alcançar. E eu falo por mim, porque o que pese a gente esteja falando de gênero aqui, há inúmeros outros recortes sociais que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma sociedade minimamente igualitária. E como é que a gente caminha para um compliance de gênero? Então, diante de uma situação como essa, ou como essas. Eu tenho trabalhado bastante com essa questão do compliance. Ainda vejo que há muita resistência das empresas em se adotar o compliance de gênero. As empresas obrigatoriamente hoje têm o compliance para questões trabalhistas e tributárias, mas a questão da inclusão e igualdade ainda há uma resistência. Por quê? Porque as grandes empresas ainda são dominadas nas suas diretorias, nos seus postos de comando, por homens, majoritariamente por homens. Então, e para eles está tudo certo. Está tudo certo, não tem problemas. E também temos questões de mulheres que ascendem e também não enxergam o caminho que elas tiveram que percorrer. Esqueceram esse caminho, né? Esqueceram todos os entraves quando olham para outra colega que está numa posição lá embaixo. Aí eu falo, gente, puxa, né? Puxa pela memória também. Tudo que você atravessou. E pensa que aquela mulher está passando por isso e ajuda. E isso é um caminho que a gente tem que fazer nas empresas. Então, quando o compliance de gênero, ele vem para quê? Para que nas empresas, além de... Hoje é obrigatório, na CIPA, por lei já, você tem que ter a discussão de gênero, de igualdade, você tem que ter um canal de denúncia, mas eu digo que não basta qualquer canal de denúncia. Tem que ser efetivo.
Porque você não vai. Não, e porque você tem que. O efetivo abraça bastante coisa, né, Juliette? Porque é aquela coisa. A mulher vai denunciar se ela pode sofrer retaliação. Vai ser perseguida, vai perder o emprego. Então, tem várias questões. E a primeira delas que eu coloco no compliance, quando a gente vai fazer treinamento nas empresas, a primeira questão que eu pontuo é, primeiro, o conhecimento. O que as pessoas conhecem sobre assédio moral e assédio sexual. Porque há muita desinformação. Desinformação por aquele que pratica o assédio, desinformação pela vítima também. O assediador, porque normaliza, acho que não está fazendo nada demais. Ou que o cargo de poder lhe dá esse poder? Lhe dá, porque eu sou o chefe. Ele manda, né? Ou eu sou a chefe. Porque, como eu te falei, o assédio ele pode vir de homens ou de mulheres. Ele existe muito mais frequência perpetrado contra mulheres. Não que um homem não possa vir a ser assediado, porque obviamente pode. Mas o que a gente mais vê realmente é o assédio perpetrado contra mulheres. Normalmente numa relação hierarquizada, né? Quando a gente tem ali uma horizontalidade, é muito mais difícil de você encontrar o assédio, não que não ocorra, mas menor. Agora, numa relação de hierarquia, obviamente você vai ver essa questão há um facilitador para que aconteça. Até porque existe um temor na vítima. Exato. Né? E aí tem aquela assim, e aí o não também é relativizado. Porque quando eu posso dizer não para o meu chefe? Ou que peso terá esse não? E as consequências? Desvios de função, por exemplo, você foi contratada para determinada função e de repente você está indo no banco pagar conta para o teu chefe ou para a tua chefe. Enfim, todas essas questões, elas são uma forma de assédio moral. Você está desviando ali e, além de tudo, você está colocando a pessoa, que normalmente é uma mulher, para fazer trabalhos que são da sua vida pessoal. Eu acho, além de tudo, uma falta de profissionalismo absurda. Gigantesca. Mas que ainda existe e que as pessoas entendem como normal isso, entendeu? Tipo, tá me ajudando. Não estava ali fazendo nada. Recebe salário. O que custei ali? Tipo, eu faço tanta coisa por... A questão de hora extra, de pessoas que realmente ficam mais... Porque nossa, no Brasil a gente tem muito... o vestir a camisa da empresa, né? Sim, claro. É uma questão de respeito, de honra. Se você cumpre o seu horário, tipo, eu chego às 8 e saio às 6, eu não sou uma boa funcionária. Porque, tipo, assim, tem a fulana que fica até às 19. Se repararam que a Luciana nunca fica além do horário, gente? Não importa o que você faça durante o seu horário. Se você faz muito além do que você deveria. Mas, assim, a gente tem muito essa cultura do... você sente que... eu senti que aquela ali abraçou, vestiu a camiseta da empresa... Quando ela segue todo o padrãozinho, fica além do horário, fazendo, você vê as pessoas se matando. A gente tem muito isso ainda do trabalho como um peso, como algo que você tenha que se desgastar, que tem que ser sofrido. Eu falo, cara, não tem que ser. Não tem que ser sofrido. O trabalho, em que pese seja árduo muitas vezes, penoso, muitas vezes difícil, pesado, para gente que produz intelectualmente, é um peso que as pessoas não veem, porque é invisível. Não. Você não tem um esforço físico ali. Acho, inclusive, que é fácil. É uma descarga ali, mental muito grande. E as pessoas... E é invisível, né? A pessoa não vê. Você está produzindo, então, tipo, não está enxergando. Só que você tem que, além disso dali, você tem que fazer mais do que isso. Porque senão você não está produzindo. Você está... Entendeu? Então, assim, a gente tem muito ainda estigmas em relação a isso. O trabalho está ali, está te cansando, mas você tem que estar esgotado, você tem que estar tomando remédio. Está tomando remédio para dormir já? Ainda não. Então, eu durmo bem. Você não trabalha bastante, você está falhando no teu trabalho. Você durmo está vendo, não é assim? Tipo, está fazendo terapia? Pois é. Não tá? Faço. Então tá errado. Não, tá errado. Terapia eu faço. Tipo, não é assim. E a gente vê hoje muitas pessoas adoecendo nos seus ambientes de trabalho. Às vezes sem se dar conta. Sim, porque quando elas vão se dar conta, a coisa tarde. já está grave. Já.
Passei por isso. Você tem todo um processo. Eu também Num passei passado por isso. pouquíssimo recente. E aí, e eu te pergunto, então, Juliette, já que você passou por isso num passado pouquíssimo recente, tinham mais pessoas à sua volta? Claro que sim. Alguém enxergou? Claro que não. É óbvio que não. É óbvio. Óbvio. Se você fica doente porque você está trabalhando muito, porque você está trabalhando 14, às vezes 16 horas por dia, é porque você pode fazer isso. Você está disponibilizando o seu tempo para fazer isso. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Você está produzindo. E você produzindo, você está desenvolvendo. Produzindo riqueza, você está dando sentido para a sua vida. Exatamente. E você, além de tudo, o que eu percebo muito nas instituições, empresas, enfim, é a inversão dos valores no sentido de... não tem problema você deixar o teu filho lá sozinho. Você está na empresa trabalhando. Tá tudo certo. Então, assim, há uma inversão de prioridades. E na hora que você fala assim, ó, não dá mais pra mim, você que tá errada. Você está errada. Porque você se permitiu, você assumiu um compromisso, como é que você não pode mais? E na hora que você estabelece os seus direitos também. Porque assim, ó, se Exatamente. você, por exemplo, se habituou ou acostumou mal também a sua empresa com o seu comportamento, que a gente faz isso. Claro, a gente vezes. vai abraçando, a gente vai abraçando. pegando, vai saber, tipo, né, a dificuldade de dizer não e tal, vai pegando, e o receio, tipo, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que fazer isso, tenho que ter aquilo. Então, pra gente que tem uma personalidade de vou, faço e tal. Exatamente. Pra mim é muito complicado isso, porque quando eu vejo abraçando isso, abraçando aquilo... Eu então, sofro com isso. só que aí chega um momento que você... Quando você está adoecendo, como aconteceu com você, como já aconteceu comigo, que você para e fala, pera, Onde é que tá? tô errada aqui, deixa eu fazer essa voltinha e agora eu vou colocar as coisas nos eixos aqui. Então, agora eu vou começar a obedecer o horário pelo qual eu fui contratada e vou começar a executar as atividades para as quais eu fui contratada. Aí, a empresa te manda embora porque você deixou de produzir. Você viu como a pessoa mudou? Não, a pessoa mudou demais. A pessoa relaxou. O que aconteceu que ela... Relaxou, não é Ou mais a quando mesma você diz pessoa. assim, ó, não, pra mim não dá mais. Não... Chega. Aí você é ingrata, porque você não reconhece tudo que a empresa fez por você. Então, tem todas essas questões, mas que eu falo nesse sentido, mas muitas vezes, Juliette, por incrível que possa parecer, quando eu te perguntei se tinham pessoas ao seu redor e se alguém visualizou que você estava adoecendo, você me disse, não, ninguém. Não. Né? Comigo também, ninguém. Aí eu te pergunto assim, mas será que isso não é também por uma falta de informação? E aí que entra o compliance de gênero. Porque o que eu sei sobre assédio? Exatamente. O que eu sei que... Quando eu estou vigiando demais um colaborador, eu estou assediando. Pois é. Quando eu estou fazendo observações negativas sobre... Aqui eu quero fazer um recorte sobre a vestimenta. Nós mulheres estamos muito mais sujeitas a sermos chamadas para a tua vestimenta estar inadequada. Para nós o ambiente, mulheres, né? Estamos muito mais sujeitas a isso. Por quê? Obviamente, porque o homem tem um visual que é muito mais básico, calça, camiseta, ou, enfim, terno, enfim, camisa, calça. Normalmente, o padrão, o homem não vai trabalhar de bermuda. E nós, mulheres, temos as opções ainda de calça, quando a gente quer parecer mais séria e talvez, quando estamos trabalhando ao lado de homens, terninho, calça, blazer e tal. Porque até para se preservar. A questão da vestimenta também existe um propósito em relação a tudo isso, né? Do crédito que eu passo com a roupa que eu visto. A gente ainda tem esse julgamento, passa por isso. Nós, mulheres, os homens não, obviamente. Eu não vou entrar muito nessa esfera, porque senão a gente vai falar de várias questões. Mas o que eu quero dizer com isso no ambiente de trabalho? Que, às vezes, as mulheres são assediadas moralmente em relação aos seus vestimentos quando ela não tem absolutamente nada de errado com a roupa. Ou quando não tem mais nada para implicar. Não tem mais nada para implicar. E aí eu vou pegar aqui. Então, assim, é muito triste isso. E isso acontece, essa modalidade de assédio normalmente é perpetrada de uma mulher para a outra. O que, para mim, assim,
é chocante, assim, impactante, porque eu penso, é doído demais, porque quando a gente sofre e perpassa por algum assédio ou alguma discriminação em relação ao gênero vindo de um homem, não que a gente não normaliza nada, tá, gente? Não é permitido, não pode. Mas, assim, você sabe que tem uma construção patriarcal em torno disso e que ele não sabe qual é o seu lugar, nunca vai saber, porque a condição própria dele de gênero impede que ele se coloque nesse lugar. Agora, quando vem de uma mulher, você pensa, cara, tá vindo de uma irmã, de uma igual. E isso é muito mais sofrido. E, infelizmente, ainda acontece. No ambiente de trabalho, muito. Então, a primeira questão do compliance é o conhecimento, a informação. O que é assédio sexual? O que é assédio moral? Em que pese a gente pense que isso está muito bem delineado, especialmente o sexual, que está muito já assimilado pela sociedade, isso não é verdade. As pessoas acham que para ter um assédio sexual eu tenho que ter efetivamente uma conduta voltada para uma sexualidade, e não é isso. O assédio, ele pode vir de uma forma sutil, ele pode vir de uma forma velada, ele pode vir com convites reiterados para um almoço com o chefe. Então, que a pessoa ali não consegue recusar, não consegue dizer não. Fica intimidada, se sente intimidada. Se há esse desconforto, se ela não tem essa liberdade no teu convite, na tua fala, se a outra parte não tem essa liberdade de se posicionar, possivelmente eu tenho um assédio. Ficam as dicas se há um sinais, constrangimento, possivelmente eu tenho um assédio. Quando há uma exposição de alguém no trabalho, quando chama a atenção de uma pessoa, colocando ela em exposição, você está assediando moralmente daí, né? Então, assim, há muita desinformação ainda. Ainda perpassamos pelas diferenças que fomentam o assédio, que são as diferenças, sim, de tratamento, diferença salarial, privilégios. Privilégios que são concedidos para um e não são concedidos para o outro. Com muita frequência. Com muita frequência. Então, tudo isso mas perpassa pelas diferenças de gênero. Porque quando você vai colocar no papel, Juliette, e quando você pegar as folhas de pagamento, você vai ver nitidamente esse filtro do gênero. Enquanto as empresas não fizerem isso, não estabelecerem também perante a CIPA, que é a comissão que hoje tem que enfrentar essas questões de assédio, de violência de gênero, dentro dos espaços institucionais, empresariais, enquanto não tiver um canal de denúncia em que a vítima se sinta confortável para expor, e não que ela saia de lá sabendo que vai ser excluída por aquele grupo, porque aí ela sofre perseguição do assediador e as pessoas ao redor, com medo de que aquilo respingue nelas, excluem a vítima. Exatamente. Aí a vítima adoece, ela realmente vai ter um déficit na produção, na produtividade, porque o ambiente saudável de trabalho, se você cria um ambiente saudável, você vai ter mais produtividade, com certeza. Você vai ter mais resultado. Então, é um contrassenso até que as empresas não adotem isso. Que elas não adotem um olhar voltado para o gênero, no sentido de se estabelecer o mínimo possível de igualdade, até que a gente chegue efetivamente a uma igualdade plena. Mas que eu não tenha essas diferenças tão grandes, essas distorções tão absurdas que ainda enfrentamos nos dias de hoje. É muito triste. E que são recorrentes. Eu espero, assim, lá pelos meus 80 anos, bem velhinha, tá entrevistando, porque eu quero trabalhar bastante tempo. Aliás, com a atual conjuntura, sabe, se Deus tivesse que trabalhar bastante tempo, não tem outra alternativa. E aí, talvez eu gostaria eu gostaria muito de entrevistar alguém que falasse assim, olha, a gente caminhou tanto nos últimos 40 anos, a gente evoluiu tanto, que hoje a gente está em pé de igualdade, a gente está numa situação de igualdade. Também, meu sonho. É meu sonho. Meu sonho. Mas, né? Meu sonho. Vamos torcer para que isso aconteça. Lu, nosso horário está chegando ao fim. Sim, eu falo pelos cotovelos, né? Eu também falo muito. Mas a gente conversou sobre assuntos extremamente importantes. Mulheres, fiquem atentas aos sinais, fiquem atentas. Se te causa desconforto, não tá certo. Né? E assim, eu também penso, Juliette, só para finalizar, com um recado que eu acho que é muito importante para as mulheres não terem medo e para elas buscarem uma ajuda especializada.
né? Porque às vezes você vai bater na porta de alguém que não tem, por melhor que seja profissional, mas que não tem esse filtro do gênero. E aí você realmente vai sentir falhas. Se o nosso sistema de justiça não é o melhor de todos, a gente tem muitas falhas, é feito por homens, mulheres, enfim, ainda temos que melhorar muito, e muitas vezes as revitimizações vêm do sistema de justiça. Mas se você, o profissional que está do seu lado, não está capacitado nesse sentido do filtro de gênero para te atender, vai ser muito mais difícil. Né? A gente tem um protocolo hoje de julgamento com perspectiva de gênero, mas isso não significa que nós já tivemos essa mudança. Esperamos ter. Batalhamos por isso. Então, acho que é muito importante. Busque alguém, denuncie realmente, mas busque alguém que tenha efetivamente esse olhar de gênero. Porque senão o teu caminho vai ser mais difícil. De fato. Bom, ficou interessado no trabalho da Lu, nas divulgações. As pessoas podem te seguir lá no Instagram, né? Podem seguir nas redes sociais, né? Como é que elas te encontram lá no Instagram? Prof. Lu Chemin. Prof. Lu Chemin. O Chemin você escreve igualzinho, tá ali no GC do nosso vídeo. Não vai ter erro. Você vai encontrar e vai se aprofundar no assunto e vai ver publicações maravilhosas. Eu adoro. Obrigada. Lu, obrigada por ter aceito o convite, veio a Cascavel, não mora mais em Cascavel, mas veio a Cascavel, aproveitou pra gente bater esse papo, agradeço muito, viu? Ai, obrigada a você. E, sim, eu tô bem feliz de estar aqui, né? Eu rever Cascavel é a cidade que eu adotei. Eu tô de passagem, mas assim, fiquei bem feliz. Eu chego aqui, até me emociono, porque realmente construí uma história que foi muito significativa para mim aqui em Cascavel, então sou muito grata. Uma perda para Cascavel, mas um ganho para Curitiba de novo. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Mais uma vez, viu? E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.